A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, eu sou Danilo Moraes e hoje nós teremos mais uma aula de teologia a respeito da pessoa de Cristo. Bem-vindo a todos a mais uma aula de teologia vinculada pelo programa Em Busca de uma Nova Vida, canal 49 e pelo portal www.creiaemjesus.com.br. Na nossa primeira aula de hoje nós vamos estar falando a respeito da pessoa de Cristo. E nós vamos estar vendo primeiramente a sua pré-existência, ou seja, o verbo pré-encarnado. E para isso nós vamos direto ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, aonde diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, João identifica Jesus como o verbo pré-encarnado, o Logos, a palavra, aonde nós vemos que Jesus, então, ele existe antes de todas as coisas, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós vemos também no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, falando a respeito que Jesus também ele tem a sua pré-existência juntamente com Deus. Você pode conferir aí na sua casa, pegando a sua Bíblia, abrindo em João 17,5, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde nós vemos que o texto lá de Gênesis nos diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, desde o primeiro livro da Bíblia, na criação de Deus, a coroa da criação, o homem, ele participa juntamente com a Trindade para fazer o ser humano. E ele usa o plural majestático, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, colocando nesse processo da criação do ser humano todas as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos ver que a palavra façamos está no plural, colocando assim a pessoa de Jesus juntamente na criação do ser humano. Nós vemos também lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, também falando a respeito da pré-existência de Jesus. O que isso significa falar que Jesus ele é pré-existente? Significa dizer que antes que Jesus se encarnasse, antes que o Espírito Santo descesse sobre Maria e concebesse a Jesus, ali no ventre de Maria, Jesus já existia em forma de Deus, participando ativamente da criação de todas as coisas que nós vemos que hoje existem e principalmente da criação do ser humano. Antes de todas as coisas, Jesus já existia juntamente com Deus, na sua forma pré-encarnada. Nós temos também a prerrogativa da natureza divina de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que Jesus ele é 100% homem. Nós vemos isso aonde? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, aonde diz que Jesus falando aos fariseus, no capítulo 8, tendo uma discussão com os fariseus, ele chega aos fariseus e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus então olharam para Jesus e ficaram então revoltados com Jesus, a ponto de no versículo 59 dizer que pegaram pedras para o apedrejá-lo, porque na lei dos judeus, lá no Antigo Testamento, diz que aquele que blasfemasse o nome de Deus deveria então ser apedrejado até a morte. E Jesus então ele se esquiva dos judeus e escapa, porque ele tomou a prerrogativa divina, quando ele diz que ele usa a palavra em grego, ego eimi, falando que eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Então todas as vezes que Jesus ele usa o verbo grego, ego eimi, eu sou, ele se identifica com a revelação que Deus deu a Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde ele se revela na sarça ardente a Moisés como o grande eu sou. Então nós vemos que Jesus ele se identifica com o nome divino eu sou. Nós podemos notar também que Jesus possuía uma natureza divina. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, nós vemos então que Jesus, ele perdoa pecados. Nós vemos que lá em João capítulo 5, versículo 25, que Jesus ressuscita os mortos. Então tudo isso, Jesus se identificar como o grande eu sou, Jesus
perdoar pecados, Jesus ressuscitar os mortos, são prerrogativas divinas. E nós chegamos à conclusão, então, que Jesus ele era 100% Deus. Nós vemos na sua natureza agora humana, Jesus sendo 100% homem. Aquele que era o verbo que estava com Deus, ele habitou em nosso meio, né? Nós vemos que ele é tido como nome divino de Emanuel, ou seja, Deus conosco, né? Deus se encarnando. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 38, o nascimento de Jesus, aonde o Espírito Santo desce sobre Maria, né? E ali Maria, então, acaba se encontrando grávida da pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos, então, que Jesus, ele andou entre nós, ele teve sede, Jesus teve fome, Jesus sentiu cansaço, Jesus dormiu, Jesus, então, ele cresceu como um ser humano, Jesus, ele frequentava o templo todos os dias para poder se instruir no conhecimento. Então, Jesus, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Nós não podemos, então, misturar as naturezas deles, e sim falar dele, mas sim falar que ele é 100% Deus e 100% homem. E nós vemos também uma prerrogativa da pessoa de Cristo, que é o seu caráter. Ou seja, Jesus sendo Deus, ele era 100% santo. Ele nasceu de uma virgem, ele não se contaminou com o pecado, e nós vemos que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que Jesus, ele não pecou. Aí fica uma pergunta no ar para nós: Jesus poderia ter pecado? O importante para nós cristãos é que Jesus não pecou. Nós vemos que dentro do seu caráter, ele era uma pessoa que vivia em constante oração. Nós vemos isso em Mateus capítulo 14 e versículo 23. Então, fazendo um breve resumo da pessoa de Cristo, nós podemos dizer que Cristo ele era pré-existente, nós podemos dizer que Cristo possui uma natureza divina, podemos dizer que Cristo possui uma natureza humana e possui o caráter de Deus. Jesus possuía atributos divinos também, como onipotência, pode todas as coisas, onipresença, está presente em todos os lugares, onisciência, sabe de todas as coisas, e imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos ouvintes, queridos telespectadores, aproveitem essa aula, confiram em sua casa, na sua Bíblia, essas citações, para que você possa chegar à conclusão de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.